e hoje nós iniciamos o novo tema da Onda Dura que chama Até o Fim. Esse novo tema, esse tema da Onda Dura, ele tem 11 semanas. Ele é um dos maiores temas da Onda Dura, 11 semanas, serão quase 3 meses que nós estaremos meditando e contemplando o Senhor por meio desse tema até o fim. Tenho certeza que durante essas 11 semanas nós vamos conversar e meditar sobre o livro de 1 João. Amém? Então, se você, por favor, está com a sua Bíblia aí, você já pode pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta em 1 João. Amém? E você não vai fechar mais, em nome de Jesus. Tenho certeza que quando você sair desse tema, você já vai estar mestre em 1 João, você já vai saber tudo, já vai poder saber. Olha, não sei tudo sobre ele, mas 1 João eu sei. Nós, em nome de Jesus, nós vamos conversar bastante, meditar bastante sobre esse texto, sobre esse livro. Amém? Enquanto você vai abrindo, eu vou trazer para você, então, uma breve introdução do tema, ou do livro de 1 João. Né? Talvez você fique, pastor, né? Já perguntaram, pastor, como é que é? Eu chamo de epístola, eu chamo de carta, como é que eu chamo? Meu irmão, epístola e carta quer dizer a mesma coisa. A epístola de 1 João, carta de 1 João, é a mesma coisa, é só um nome mais chique. Então, se você quiser ser um pouco mais chique, você fala a epístola de 1 João. Mas se você está com teus amigos, você fala a carta de 1 João, não tem nenhum problema, não tem nenhuma diferença. Mas vamos lá, explicando para você então, quem é João. João é irmão de Tiago. João é galileu, pescador, era discípulo de João Batista, passou posteriormente a seguir a Jesus. Ele fazia parte do ciclo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles caminhavam juntos, né? Ele se intitulava, por exemplo, como o discípulo a quem Jesus amou. Ele acompanhou o julgamento de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. João, a qual nós vamos ler, a qual escreveu essa carta, ele também escreveu um dos 4 evangelhos. Dá para baixar um pouquinho, por favor? Ele escreveu um dos 4 evangelhos, o último evangelho, o evangelho de João. Também escreveu 1º, 2º e 3º João e Apocalipse. Então ele escreveu bastante coisa. Ele também se tornou uma das colunas em Jerusalém, na igreja que estava em Jerusalém, que após a perseguição foi dispersa, e aí então João foi para Éfeso, e é em Éfeso que ele escreve essa carta, a carta de 1 João. Posteriormente a isso ele é banido, ele é expulso de Éfeso, e então ele é exilado na ilha de Patmos, é onde ele tem a visão, a revelação do Apocalipse, a qual escreve Apocalipse e entrega, direciona as igrejas e a igreja como um todo. Esse é um pouquinho, de João, mas vamos falar sobre a carta. Essa carta, a carta de João, de 1 João, ela foi escrita para os crentes, para dar a certeza da salvação. Esse é o principal motivo da carta de 1 João, trazer certeza da salvação para todo aquele que crê. Então, o que João vai tratar em nós nesse momento, principalmente é o seguinte: não basta crer. Pode falar para o seu irmão, não basta crer. É necessário crer certo. Fala isso para ele também. É necessário crer certo. Amém? Não basta crer, é necessário crer certo. Logo, em primeiro lugar, João então expõe os erros doutrinários ou heresias que estavam acontecendo no meio da própria igreja. Homens estavam se levantando contra a própria divindade de Jesus, de quem era Jesus. Então surge no meio da igreja algo chamado gnosticismo, ou seja, era basicamente a divinização do conhecimento, como se para conhecer Jesus era necessário ter um grande intelecto, uma elevação intelectual, e não uma revelação que era dada pelo Senhor. E essas heresias, ou seja, essas mentiras, começaram a levantar no meio da igreja, e aí então João, como um apóstolo de Jesus, se levanta para ir contra, para expor os erros de tal doutrina. Os falsos mestres, quem professava tal tipo, estavam reduzindo Jesus a simplesmente um ser, um fantasma, uma energia, e não Deus, 100% Deus e 100% homem. Jesus era muito mais do que um fantasma ou do que uma energia, um ser angelical. Ele era Deus que se revelou em carne, que se manifestou na carne. Esse era Jesus, que além de humano, era o Verbo eterno. E tem uma frase
de Augusto Nicodemos. Talvez alguns de vocês conhecem esse homem de Deus, mas ele fala a respeito da carta de 1 João o seguinte, ele diz o seguinte: os mesmos erros daquela época se manifestam hoje, usando outra embalagem. Então assim, os problemas a respeito de quem é Jesus continuam se revelando ainda hoje, nos nossos dias. O problema é que talvez os argumentos são outros, mas nós precisamos então aprender a crer e a nos firmar na verdade das Escrituras, na verdade da Palavra de Deus. E é justamente isso que durante todo o tema nós vamos tratar, a nos firmarmos na verdade das Escrituras, aprender a falar em nome de Deus somente aquilo que Deus falou. Não adianta de nada nós falarmos em nome de Deus aquilo que Deus não falou. Esse é um grande problema. Nós corremos o risco de de alguma maneira fugirmos da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, do começo ao fim, permaneça com sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar nesse texto. Em 1 João, no capítulo 5, que é o último capítulo dessa carta, o apóstolo João deixa muito claro qual era o motivo, por que ele escreveu o que ele escreveu. No versículo 13 ele diz o seguinte: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Quando ele escreve o Evangelho, ele escreve para que nós possamos crer no Evangelho, crer em Jesus. E agora ele fala: eu não escrevo só para que vocês creiam em Jesus, mas para que vocês tenham certeza da vida eterna. E eu arrisco dizer que muitos de nós não temos a clareza a respeito da nossa salvação. Muitos de nós vivemos com medo. Infelizmente vivemos talvez presos dentro de uma prisão, que se chama perder a salvação. E é uma loucura viver desse jeito. De alguma maneira nós cremos no Senhor e temos medo de perder a nossa salvação. Nós vivemos dentro de uma prisão. Vivemos dentro de algo talvez chamado como religiosidade, onde nós vamos precisar nos esforçar ao máximo, dia após dia, para que Deus não volte naquele dia. Vivemos dentro de uma roleta russa gospel, que tomara que Jesus não volte hoje, porque se voltar hoje eu estou ferrado. Se ele tivesse voltado no domingo, que eu estava espiritual, era bom, mas na quarta-feira, aí desandou. Então nós vivemos com medo, como se a própria salvação estivesse condicionada ao nosso próprio mérito ou performance. Isso é uma grande loucura. Se nós estamos em Cristo, precisamos ter certeza, clareza de que nós temos a vida eterna nele. Nós nunca conquistamos. Você nunca foi merecedor de ser salvo. Você nunca conquistou a sua salvação. Ela foi dada pela graça, mediante a fé, a qual nós professamos em Cristo. Por isso eu oro para que nessa noite, durante esse tema, você seja liberto de viver nessa prisão. Viver com medo. Nós precisamos compreender que o tom dessa carta é falar sobre salvação. Que em nome de Jesus, em tempos tão difíceis, a nossa fé seja aprimorada, a nossa fé seja potencializada, aperfeiçoada, que nós possamos aprender a crer certo. Amém? Essa é a minha oração para nós essa noite, que nós possamos aprender a crer certo. Porque existem dois problemas iniciais a respeito da salvação. O primeiro ponto a respeito da salvação, meu querido, é muito simples. Muitos não têm certeza da salvação. Muitos de nós não temos certeza, não temos clareza. E vivemos com medo, presos, ansiosos, preocupados. E a vida cristã se torna um inferno quando se vive desse jeito. Mas existe um outro ponto também, que muitos de nós temos uma falsa certeza a respeito da salvação. Muitos de nós cremos que somos salvos, mas não somos. E a palavra deixa isso muito claro quando o próprio Cristo fala. Muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, em Teu nome nós curamos, nós pregamos, nós batizamos, enfim, nós fizemos um monte de coisa. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer o quê? Eu não conheço vocês. Eu não conheço, eu nunca vi vocês. Nós nunca tivemos relacionamento. Não. Ou seja, significa que muitos de nós talvez possamos estar enganados da nossa própria salvação. Pastor, agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha. E daí, será que eu estou salvo ou não estou? Essa é a grande questão. E talvez essa é a pergunta durante todo esse tema. Hoje o meu maior papel com você é instruir, é dar uma introdução a respeito do tema, que posteriormente nós vamos tratar ponto por ponto.
mas eu quero que você compreenda, é que no nome de Jesus, você saiba hoje quem é Jesus. Que você creia de uma maneira correta, certa, quem é Jesus. E essa é a pergunta que talvez revela muita coisa. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Além de você ter a sua percepção de quem é Jesus, a nossa percepção de quem é Jesus, a nossa clareza, conhecimento, deve ser condizente com o que a palavra diz de quem é Jesus. E nada melhor do que um apóstolo, uma testemunha ocular, aquele que caminhou com Jesus, para nos dizer quem Ele é. Amém? Vamos orar então, por favor? Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos entregar esse tempo ao Senhor. Senhor Jesus, cremos que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor se faz presente em nós e aqui nesse lugar. Cremos que por meio da pregação, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta à Tua igreja, o Senhor direciona a Tua igreja, o Senhor encoraja a Tua igreja, e nós pedimos isso nesse momento, para que o Senhor quebre todo o nosso ego, para que o Senhor nos dê humildade diante da Tua palavra, para que nós, como Teus filhos, como os Teus servos, possamos crer e nos render àquilo que o Senhor tem para nós. Nós não estamos aqui porque foi conveniente para nós estarmos aqui, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui, porque somos a Tua igreja e temos prazer em Te adorar. E nesse momento, por meio da palavra, nós queremos Te adorar. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, trazer retidão aos nossos pensamentos e que possamos contemplar o Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, meus queridos, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Nós vamos ler até o versículo 2 nesse momento. O que era desde o princípio, fala comigo, desde o princípio. Desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Até aí. A primeira parte desse texto, o início desse texto, começa falando que desde o princípio, e João no seu evangelho começa com a mesma palavra, no princípio era aquele que é a palavra. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. No princípio e no princípio. O que o apóstolo João está fazendo nesse momento é conectar os textos, é trazer a referência de que Jesus já estava no princípio de todas as coisas, que o Senhor não existe a partir do seu nascimento, mas de que Ele sempre existiu. João então ele exalta, ele revela a excelência, a grandeza, a suficiência de Jesus. Aquele que é o mediador entre Deus e os homens é Cristo, o único mediador. Nós não temos livre acesso a Deus por causa de nós, mas por causa de Cristo. Cristo é o mediador, Ele é quem fez a ponte entre nós e Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é muito mais do que alguém legal, Ele é muito mais do que uma referência, Ele é Deus. Esse é o Jesus a quem nós cremos, servimos e dobramos o nosso joelho. Esse é o nosso Deus. Isso é só o princípio de quem é Jesus. Isso é de extrema importância para que nós possamos compreender quem é Jesus. Nós fomos salvos por Jesus e nós precisamos entender a Deus, e só entenderemos a Deus por meio de Cristo. Amém? João apresenta então Jesus de 3 formas. Primeiro ele chama Jesus de palavra da vida. Você pode falar para o pessoa do teu lado? Palavra da vida. Ele é a palavra de vida. Através de Cristo então, tudo passa a existir, tudo só existe por causa de Cristo.
É Ele quem sustenta todas as coisas. A palavra chama Ele de ser vivificante. E não é simplesmente um ser vivente que tem vida, mas um ser vivificante, um ser que doa vida. Jesus é doador de vida. É através dele que existe toda a criação. Jesus é o princípio de toda a criação. Tudo existe por causa dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Esse é o nosso Jesus. Gênesis carrega a promessa. A palavra chama Jesus de o Verbo. João chama Jesus do Verbo que se fez carne e andou entre nós. Quando Deus fala que haja luz, o Verbo era Jesus. Logo, a luz passa a existir por meio das mãos de Jesus. Tudo aquilo que o Pai desejava, quem fazia existir era Jesus, o Filho. Existia uma promessa em Gênesis, com a queda do homem. Gênesis 3,15 fala que seria levantado aquele que pisaria na cabeça da serpente. Quem é esse homem? Jesus. Jesus, do começo ao fim, é Jesus. Jesus é a semente de toda a criação. Nada existiria se não fosse por Jesus. Nós não existiríamos se não fosse por Jesus. Amém? Esse é o nosso Jesus, a palavra de vida. Mas João também chama ele nesse próprio texto ainda como a vida eterna. A vida eterna. Então Jesus, além de dar a vida, além de ser a semente de toda a criação, Ele estava desde o princípio. Ele não é um ser infinito, que um dia começou e nunca acabou. Ele é um ser eterno. Jesus é eterno, Ele sempre existiu. O princípio passou a existir, mas quem fez o princípio existir foi o próprio Cristo, que já existia antes de todas as coisas. O nosso Jesus, a quem nós cremos, é eterno. Ele é um Deus autoexistente. Ele sempre existiu, Ele existe em si mesmo. Ele não precisou de alguém para criá-lo, é por isso que Ele é Deus. Pastor, por que isso é tão importante para a nossa fé? Porque se Jesus não fosse eterno, Ele não é Deus. E nós cremos que Jesus é Deus, portanto Ele é eterno. Se Ele não fosse eterno, Ele não teria poder para nos salvar. Mas o Jesus a quem nós cremos é eterno, Ele é Deus. Esse é o nosso Jesus. E a terceira afirmação que João faz a respeito de Jesus nesse momento, ele fala que a vida, essa vida, a palavra de vida eterna, essa palavra de vida eterna se manifestou. A vida se manifestou. Ou seja, o que ele está fazendo é, esse Deus eterno, poderoso, magnífico, se manifestou. Ele veio à terra. Nós não fizemos nada para se achegar até Ele, não tinha o que fazer, mas Ele fez todo o esforço, e essa palavra eterna se manifestou. E para que você compreenda o que é manifestou, preciso dizer para você que Jesus, Ele é vital. Sem Ele nós não teremos vida. Sem Ele nada existiria. Isso significa que a vida estava escondida em Deus. E o mistério que estava oculto aos olhos dos homens é revelado em Cristo. Tudo aquilo que de Gênesis a Malaquias esperava, se revelou em Cristo. O que os profetas ansiavam ver, o que eles esperavam, o Messias esperado por uma nação, aquele que poderia redimir a humanidade, o ápice do amor de Deus, é revelado na pessoa de Cristo. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu não sei se enquanto você escuta essa pregação, o seu coração começa a queimar um pouco mais, mas o meu coração se acende com a verdade de quem é Jesus. Ele não é alguém legal, Ele não é somente um exemplo a ser seguido, Ele não é uma filosofia, Ele não é um ideal, Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele se manifestou, Ele se revelou a nós. Jesus se tornou carne, viveu entre nós, manifestou a vontade e o poder do Pai, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus ao qual nós cremos. Ele criou a vida, Ele é doador de vida, e Ele pode então nos dar uma nova vida, amém? Se Ele é quem criou a vida, se Ele é quem doou a vida, isso significa que Ele pode nos dar uma nova vida nele. E com toda certeza, essa nova vida no Senhor te espera. Ela te espera. No nome de Jesus, eu oro para que você encontre. O Evangelho não é baseado em hipóteses. O Evangelho não é baseado em vãs filosofias. O Evangelho é revelado em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Amém? Tão importante quanto Cristo é o Jesus, e tão importante quanto Jesus é o Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo, a palavra Cristo significa ungido, aquele que veio de Deus, aquele que veio para remir, aquele que veio para perdoar, aquele que veio para salvar, ungido, esperado. Esse é Jesus, aquele que é eterno. Mas esse Cristo tem um nome, e o seu nome é Jesus. Ele é uma pessoa, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se fez carne, o Cristo ungido, esperado, aquele que todo mundo ansiava ver, se revela numa pessoa de carne e osso. O Messias é revelado, o Deus Emanuel. E a pior armadilha que nós como cristãos podemos cair é negar a pessoa de Jesus. O Jesus histórico, o Jesus que viveu. Se nós negamos isso, nós negamos a fé, porque a nossa fé está ligada à pessoa de Jesus, não somente ao Deus que é eterno, mas ao Jesus que se fez carne, que andou entre nós com graça e verdade, que manifestou todo o poder de Deus. O Jesus a quem nós cremos tem CPF, teve CEP. Esse é o nosso Jesus, 100% homem e 100% Deus. João, ele traz evidências reais de que Jesus é o Cristo e o Cristo é Jesus. Primeiro ele começa a falar, nós ouvimos, os nossos ouvidos ouviram, nós ouvimos. Não somente como uma voz da nossa cabeça, não era algo da nossa cabeça, não foi algo inventado, foi algo que nós ouvimos. Nós ouvimos o sermão do monte, nós ouvimos o sermão das dores, nós ouvimos as suas palavras na crucificação, nós ouvimos a Jesus, nós ouvimos o Cristo. E mais do que isso, nós não somente ouvimos, mas nós vimos ao Deus que se tornou carne, nós vimos a Jesus. Vocês estão falando que Ele era simplesmente alguém, uma pessoa legal, que Ele era um ser angelical, um fantasma, mas nós ouvimos e nós vimos a Jesus. E aí então ele fala, nós vimos Ele andando sobre as águas, nós vimos Ele transformando água em vinho, nós vimos a multiplicação dos pães e peixes, nós vimos os milagres, nós vimos os paralíticos andar, nós vimos os cegos verem, nós caminhávamos com Ele, nós vimos o poder de Deus, mas não apenas vimos, nós também entendemos, nós contemplamos, e a contemplação é muito mais do que ver. Ele fala, nós entendemos. Lá na Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? Dizem que tu é um profeta, dizem que é tal, e vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós entendemos, nós sabíamos que Ele era o Messias. Nós não estávamos seguindo apenas um homem que fazia grandes coisas, nós sabíamos que Ele era aquele que redimiria o povo. Nós sabíamos que Ele salvaria a humanidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles entenderam. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso, meu irmão? Quando eles entenderam, eles estavam afirmando que essa era uma conclusão racional.
não era uma mentira. Muitos podem alegar, pastor, mas enfim, quem pode garantir que esses 12 não estavam mentindo a respeito de quem era Jesus? Era muito fácil, eles concordavam nas mesmas coisas e pronto, levantaria um homem que nunca existiu e eles iam caminhar debaixo disso e iriam ganhar grandes coisas com isso. Que grandes coisas, meu irmão? Que grandes coisas que os discípulos ganharam por crer que Jesus era o Messias, era o Cristo. Pedro foi crucificado também de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, como diz a própria palavra e a lei romana, ele foi decapitado. O único que morreu de velho foi João, e morreu sozinho na ilha de Patmos, exilado. Quantos discípulos espalhados pelo mundo foram mortos? Meu irmão, ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre para sustentar uma mentira. Ninguém morre. Só se morre por uma verdade. Por uma verdade, por aquilo que se acredita. Os apóstolos não morreram por uma mentira. Isso que nós lemos sobre vimos, ouvimos, contemplamos e entendemos, é uma verdade, meu irmão. Não é um livro de fantasia a qual você lê para que você fique bem. É um testemunho histórico do que de fato aconteceu. Jesus veio em carne, viveu entre nós e morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Isso é uma verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, isso é uma verdade para você? Você vive como se isso fosse verdade para você? Que o Deus a qual você segue, o Jesus a quem você segue é Deus, é poderoso? Você vive dessa maneira, meu irmão? Essa é a pergunta que você precisa fazer nessa noite. Se de fato você crê em Jesus, ou se Jesus ainda era uma grande ilusão, um grande conforto para você. João continua. Nós tocamos em Jesus. Eu vi, ouvi, entendi e toquei. Ele fala que ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Nós não conseguimos mensurar o nível de intimidade com Jesus, mas ele pôde reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. Você consegue contemplar um pouco disso? Eles tocaram as feridas, Tomé tocou as feridas de Jesus, as chagas, as mãos, a lateral de Jesus, eles tocaram. Não era um fantasma, era uma pessoa, era o próprio Deus encarnado, era o Messias enviado de Jesus, era aquele que todos ansiavam. Ele era o prometido de Deus para redimir o mundo. Esse é o nosso Jesus. Amém? Você pode me acompanhar no versículo 3, por favor, agora? Nós vamos do versículo 3 ao versículo 4. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Logo, aquele que não crê naquilo que os apóstolos revelam, naquilo que a própria palavra deixa claro a nós, não é possível que tenha comunhão. Nesse pequeno trecho, rapidamente, não é o que eu quero me deter, mas eu quero que nós possamos compreender que o que nos faz igreja, o que nos faz ser em uma comunidade de fé, não é frequentar o mesmo espaço, mas é crer da mesma maneira. Isso não significa que você não possa participar dos nossos cultos. Você pode e deve, mas o que nos faz ser igreja é quando nós cremos na palavra de Deus, em como ela revela quem é Jesus. Logo, a nossa unidade não está baseada no gosto, mas na revelação da palavra. Amém? Isso vai nos permitir enxergar os nossos irmãos de uma maneira totalmente diferente. E que o Senhor nos dê essa graça. Mas vamos em frente. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, qual é o objetivo disso tudo? João está prestes a escrever a sua primeira carta. E nesse primeiro trecho, na introdução à sua carta, ele fala: olha, eu estou falando daquilo que eu vi, ouvi, toquei, entendi.
Eu estou falando daquele que é desde o princípio. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Sobre esse Deus, 100% Deus, 100% homem. Sabe por que eu estou falando sobre tudo isso? Para que nós possamos ter comunhão com Deus e com a igreja. Esse é o objetivo final. E com toda certeza esse é o maior objetivo desse tema. É desenvolver em cada um de nós comunhão uns com os outros e com Deus. Você está disposto a isso? Você quer ter mais comunhão com Jesus? Você quer ter mais comunhão com a sua igreja? Nós precisamos então conhecer quem é Jesus. O Evangelho, ele é proclamado para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Eu oro para que em nome de Jesus o teu relacionamento com Deus seja restaurado. Porque, meu amado irmão, nós viemos de Deus e devemos voltar para Deus. Você não foi feito para esse mundo, meu irmão. É por isso que nada nesse mundo pode te satisfazer, porque você não foi feito para ele, você foi feito para Deus. Nada nem ninguém nesse mundo vai satisfazer o que só Deus pode te satisfazer. Não se iluda com o que o mundo pode te oferecer, porque ele nunca vai te preencher. Você foi feito para Deus. Você foi feito por Deus e para Deus, e você deve voltar para Ele. Não se engane. Nós viemos de Deus e devemos voltar para Deus. Nós pertencemos a Deus e devemos voltar para o seu rebanho. Amém? Você sempre pertenceu a Jesus. Volte ao rebanho. Olhe para Jesus como bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós não somos mais colegas, meus irmãos, que frequentam o mesmo lugar, que sentam na mesma cadeira para ouvir uma palavra motivacional. Isso não é igreja. Se nós cremos no Senhor, nós passamos então a ser a família de Deus. Porque se cremos no Filho, cremos no Pai. Amém? Se cremos no Pai, cremos na família do Pai. E a família do Pai é a igreja. A beleza do Evangelho é que nós estávamos perdidos no mundo e fomos adotados pelo Senhor. Nós que não tínhamos ninguém, agora temos um Pai. E além disso, ganhamos também irmãos, uma família na fé. Essa é a beleza do Evangelho. Quantos de nós, olha para a tua vida antes do Senhor, cara, antes de você se converter, aonde você se encontrava? Não só talvez as consequências externas, teu casamento acabando, você enfim se perdendo na vida, mas o teu coração onde se encontrava, com um rombo gigante que ninguém conseguia preencher, que nada que você tentava poderia preencher, e de repente então, sem você fazer nenhuma força, o Senhor veio até você, e te resgata da mais profunda escuridão, do reino das trevas, e leva você para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus. É nisso que nós cremos. Você está percebendo como nós precisamos aprender a crer certo? E quando nós nos deleitamos na palavra, abrimos a nossa mente, compreendemos o que o Senhor tem para nos revelar, como o nosso coração se alegra. Meu irmão, quando você ir embora desse culto hoje, tenho certeza que seu coração sai diferente. Tenho certeza disso. Porque isso é a palavra de Deus. É a revelação de Jesus sobre a vida dos filhos. Eu oro para que você contemple a beleza que só se encontra em Jesus. Cristo, Ele é anunciado hoje, nessa noite, nesse culto, para que você tenha comunhão com o Pai. Essa é a intenção. É por isso que o Evangelho é pregado. Não é para que você saia bem ou saia mal, é para que você tenha comunhão com o Pai. Essa é a real intenção. O seu lugar, meu irmão, é em Deus. Você foi feito para a presença de Deus. Mais vale um dia na tua casa, um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar.
Para nós que conhecemos a Deus, para nós que já nos deleitamos na presença de Deus, nós trocaríamos um mês em Dubai por 1 hora na presença de Deus. Porque esse é o nosso Deus, esse é o Jesus a qual nós cremos. Um Deus que nós trocaremos todo o ouro e toda a prata por 5 minutos na sua presença. Nós não vamos precisar de 1 minuto no céu para perceber que nós deveríamos ter buscado mais ao Senhor. Nós deveríamos ter chorado mais pelo Senhor. Nós deveríamos ter orado mais. Meus irmãos, como nós perdemos tempo com tantas coisas passageiras nessa vida. Enquanto o Senhor tem uma eternidade separada para nós. Esse é Jesus. Não permita que o mundo engula de você quem é Jesus. Não permita que o mundo roube de você o tempo que deve ser entregue a Jesus. Amém? Continuando, se aproxime de Deus, meu irmão, porque você não sabe o que você está perdendo. Se você está distante do Senhor, se aproxime do Senhor, porque você não sabe o que você está perdendo. E por fim o apóstolo João termina dizendo o seguinte, e eu falo tudo isso, para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Isso é profundo demais, porque ele está falando, olha, vocês podem ter alegria nesse mundo. Ganhar coisas é legal, viver é legal, constituir uma casa é legal, construir uma casa, constituir uma família, ter filhos, isso é incrível. Ser bem-sucedido é incrível, é muito bom, mas a sua alegria ainda é pela metade, porque a alegria plena só se encontra em Jesus. Não adianta nada as outras coisas, se isso tudo não for lançado aos pés de Jesus. A sua alegria não vai, a alegria verdadeira não está quando tudo dá certo. A minha realidade como pastor é a seguinte, num culto, meu irmão, eu não consigo só prestar atenção em louvar, eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo no culto. E muitas vezes nós estamos servindo, a gente sabe disso, que muita coisa dá errado. E a gente condiciona a nossa alegria ao Senhor naquilo que nós conseguimos fazer bem. Como se a nossa alegria fosse fundamentada nisso. Mas a alegria genuína se encontra em Jesus. Talvez você condicione a sua alegria no seu trabalho, quando dá tudo certo. Quando ninguém briga com você, enfim, quando você não tem treta com ninguém, quando na tua família está tudo certo, quando não tem problema no teu casamento, aí sim você acha que isso é alegria. Meu irmão, isso não se compara à alegria que só se encontra na plenitude com Jesus. E é essa alegria que está disponível para você aqui e agora. Nós não desfrutamos dela porque nós não queremos. Porque se existe alguém que deseja fazer isso conosco, é o Senhor. A alegria, e não estou falando sobre um bem-estar, sobre estar bem, mas sobre se sentir satisfeito. Existe convite ao Senhor para que você viva satisfeito. O seu lugar é em Deus, você foi feito para a presença de Deus. Nós fomos feitos para termos comunhão com Deus. Nós fomos feitos para termos comunhão uns com os outros. É para isso que nós fomos feitos. É por isso que nos dói tanto quando pessoas não podem estar aqui, porque nós somos feitos para termos comunhão. É por isso que nós odiamos ter que usar máscara e não poder abraçar os outros, porque nós somos feitos para a comunhão. Nós somos feitos para o relacionamento com Deus e com a sua igreja. Não existe alegria completa fora de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tentou achar alegria fora de Jesus? Quantos já tentaram? Quantos já tentaram encontrar alegria fora de Jesus? Eu também já. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos encontraram alegria plena fora de Jesus? Não existe. Se você acha que encontrou, é porque você ainda não encontrou o Senhor. Porque depois que nós encontramos, nós percebemos que nós trocaremos tudo pela presença de Deus. Porque nós somos feitos para a sua presença. É somente nele que as provações perdem o valor. Os sofrimentos perdem o valor. As dores perdem o valor. É somente nele que a frustração, o medo, as dores, tudo isso
não consegue arrancar a alegria. O crente é o único que está ferrado e está sorrindo. Porque olha, eu posso perder tudo na vida, pode dar tudo errado, mas eu ainda tenho o Senhor. Isso eu tenho o Senhor, já me basta. Amém? Essa é a alegria que só nós podemos ter, porque essa é a alegria completa. A nossa satisfação não está em estar bem, mas em estar com o Senhor. Para nós estar bem é estar com o Senhor. Amém? E por fim, diante disso tudo, uma frase de John Piper: Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nos deleitamos nele. Você quer render glória a Deus? Esteja satisfeito em Deus. Se deleite em Deus. Se deleite no Senhor. Sabe o que o crente precisa para ser feliz? Uma boa oração e uma boa Bíblia. É isso que nós precisamos para ser feliz. Tudo que veio é lucro, não é? Teu trabalho é lucro, família é lucro, meus filhos são lucro, minha esposa é lucro, tudo graça de Deus. Eu não merecia nada disso. Eu não merecia essa igreja. Nós não merecemos essa igreja. Nós não merecemos os nossos irmãos. Nós não merecemos ter um espaço para poder louvar a Deus. Quantos irmãos espalhados pelo Brasil ainda não podem se reunir? Nós podemos, e aqui estamos, graças a Deus. Quanto mais satisfeitos em Deus nós estamos, mais Deus é glorificado. Meu irmão, o crente deveria ser a coisa que mais gera gratidão, que mais oferece. A pessoa mais grata do mundo deveria ser o crente. Mas deixa eu falar uma coisa, sabe o que eu percebo, que eu vejo? Que as pessoas mais ingratas são os crentes. Reclamam de tudo. De tudo. Nós reclamamos da música no culto, nós reclamamos da luz no culto, nós reclamamos dos nossos pais, nós reclamamos dos nossos irmãos, nós reclamamos de tudo. E nós não temos nenhum motivo para reclamar. Nenhum motivo. Nós devemos ser aqueles que entregam o coração em humildade ao Senhor e falam: Senhor, está aqui meu coração. A minha vida é tua. Tudo que o Senhor quiser fazer é teu. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. E essa é a introdução do tema até o fim. Essa introdução, ela serve para reavivar a nossa fé. Eu espero que nessa noite, durante todo esse tempo, a tua fé, meu querido, tenha sido reafirmada, reavivada. Que o Senhor tenha colocado um fogo no teu coração, que aqueça, que te desperte, que te coloque para cima e fale: ei, Jesus é muito mais do que você está vivendo. Jesus não foi feito para te fazer bem, você foi feito para viver para Jesus. A fé é muito mais do que otimismo. A nossa fé não está morta, o nosso Jesus não está morto, Ele ressuscitou, foi levado aos céus, está preparando um lugar e Ele vem nos buscar. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos e é nisso que nos alegramos. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Meu irmão, eu estou seguro em Jesus. Eu estou seguro em Jesus. E eu clamo, eu oro para que você esteja seguro somente em Jesus. O meu dinheiro não vai trazer segurança para a minha vida. A minha família não traz segurança para a minha vida. Não a segurança que Ele pode trazer. Nós estamos seguros em Jesus. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado aí? Esteja seguro em Jesus. Nós estamos seguros em Jesus. O cristianismo, meu querido, não é regra de bons modos. Cristianismo nunca foi regra de bons modos. Cristianismo é o milagre da redenção do homem que estava perdido e foi redimido por Jesus. Esse é o Evangelho. Meu querido, só aquele que dá vida pode ressignificar a vida. Só Ele. Esse é o nosso Jesus.